Você já imaginou ficar surdo? Parar de ouvir para sempre? Seria ruim, não? Agora imagine para quem vive de fazer e tocar música. Mesmo que você não conheça absolutamente nada de música clássica, provavelmente você já ouviu falar no nome Beethoven. E também é provável que saiba que ele foi um compositor surdo. Mas será mesmo que o maior nome da música da história da humanidade, escrevia todas essas músicas sem ter nenhuma noção de como elas soariam? É difícil imaginarmos como alguém escreveria todas aquelas sinfonias, concertos, sonatas para piano sem ouvir absolutamente nada. Pois bem, no caso de Ludwig van Beethoven, não foi bem assim. O fato é que até os 28 anos de idade, o Beethoven ouvia perfeitamente, assim como eu, você. Porém, aos 26 anos, quando ele foi procurar um médico por conta de um zumbido que ele ouvia no ouvido, que ele ouvia o tempo todo, o compositor foi diagnosticado com o que parecia ser uma infecção no ouvido. E foi a partir de então que sabemos que ele começou a ter problemas com a audição. E 2 anos depois, em meados de 1798, relatos contam que o compositor então, que estava com 28 anos na época, sofreu um ataque de ódio, um ataque de raiva, enquanto ele estava compondo, né? E acabou desmaiando. E quando ele se levantou, ele não ouvia mais absolutamente nada. Obviamente, ele recobrou a audição depois, né? A partir de então, o ouvido dele começou a piorar gradativamente e aquele zumbido que ele ouvia o tempo inteiro, que ele ouvia todo o tempo, atrapalharia ele de maneira muito significativa. Mas mesmo assim, o compositor ainda conseguiu ouvir. E foi somente por volta de 1801 que o Ludwig comenta que ele escreve em uma carta para o seu médico, existem evidências de que ele estaria ficando surdo nesta carta. Na carta ele dizia que precisava se aproximar muito do objeto para ouvir, né, o objeto que emitia o som. Vale lembrar que até esse momento o Beethoven já havia escrito uma boa parte das suas grandes obras, como a Primeira Sinfonia, a Sonata ao Luar, que eu acabei de tocar aqui, e os 3 primeiros concertos para piano e orquestra. A Terceira Sinfonia, a Heroica, que foi um grande marco na história da música, por ser considerada a primeira sinfonia romântica da história, e também a sinfonia preferida do próprio Beethoven, foi escrita nessa primeira fase, né, nessa primeira fase de perda de audição severa dele. O fato chocante é que Beethoven pioraria muito de 1801 até o ano de sua morte, que foi 1827, mas nunca chegaria a ficar completamente surdo. Mesmo que ele tivesse que recorrer quase que somente à sua memória auditiva, na fase tardia, ele ainda podia ouvir um pouquinho quando se aproximava bastante do instrumento ou da orquestra. É interessante notar que as composições do mestre alemão foram descendo no registro, foram ficando mais graves à medida que ele foi perdendo a audição, como é o caso da Sonata Patética, que tem notas muito graves. Eu acredito que a perda de audição tenha sido um grande desgosto na vida do Beethoven e certamente influenciou bastante na sua música, mas não se deu de forma que a grande maioria pensa. Eu repito,
Beethoven viveu metade de sua vida ouvindo perfeitamente. E quando começou a ter problemas de audição, ele demorou anos para que a surdez fosse de fato um grande impeditivo. E mesmo chegando a ser um deficiente auditivo, o Beethoven nunca ficaria surdo completamente. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. E se esse vídeo chegar a 2.000 curtidas, farei uma série de vídeos falando sobre os grandes compositores e suas curiosidades. E se você quiser aprender a tocar piano, conheça a Lord Music Academy, que é a minha escola de música online. Lá você encontrará os meus cursos para piano e um novo curso de teoria e percepção. Clique no link da descrição aqui abaixo e faça os primeiros módulos grátis. Te vejo nas aulas, hein? Tchau!